Vamos abrir olhando para o cenário internacional e, claro, com a informação exclusiva que trouxemos para vocês sobre a repercussão de uma entrevista com o presidente russo Vladimir Putin a jornalistas de países do BRICS. Putin disse à CNN Brasil, ao nosso Daniel Hittner, que não irá ao encontro de países do G20 que acontece no Rio de Janeiro no mês que vem. Vamos lembrar que ele é alvo de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, um órgão que o governo brasileiro reconhece. Putin falou ao diretor de jornalismo Daniel Hittner, o único jornalista das Américas nesta entrevista, que acabou agora há pouco na residência oficial de Putin, nos arredores de Moscou. Então vamos acompanhar com tradução simultânea de Nathalie Grau. Media companies. Thank you very much for such an opportunity. Firstly, I have to say that I have por essa oportunidade. Em primeiro lugar, eu tenho de dizer que eu, quando vim a Kazan, eu vim para a Copa do Mundo em 2018 e eu estava muito otimista em relação a Neymar na equipe e nós fomos eliminados e passamos a noite toda chorando. Então, falo de Kazan porque o senhor estava preparando com cuidado a cúpula dos BRICS. E nós, no Brasil, também estamos nos preparando também para outra cúpula, que é a cúpula do G20, que acontecerá em novembro. O governo do Brasil o convidou para vir ao G20. No entanto, o poder judiciário de nosso país é totalmente independente e muitos especialistas dizem que seria necessário cumprir com o pedido de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o senhor. Nesse sentido, gostaria de lhe fazer 3 perguntas. O senhor pretende ir ao G20 no Rio de Janeiro em novembro? Em segundo lugar, diante disso, o senhor acredita que essa situação que eu descrevi, de certa forma, relata sobre a fraqueza do BRICS como uma organização? E, em terceiro lugar, o que o senhor sente em relação a ter medo de ser preso no Brasil? Bem, em primeiro lugar, o Tribunal Penal Internacional não tem uma importância universal. É uma entidade cuja jurisdição não é reconhecida pela Rússia, assim como outros países do mundo. Acho que os Estados Unidos não a reconhecem, nem a China ou a Turquia. Portanto, o fato de que tal entidade exista, em essência, como uma entidade independente, talvez não seja uma coisa ruim, mas não é universal. Em segundo lugar, tais decisões podem ser desviadas rapidamente. É suficiente dizer que a jurisdição do ICC também será restrita. Temos boas relações com o Brasil, estáveis, elas já duram há décadas. Portanto, podemos chegar a um acordo e ninguém terá uma situação difícil. Agora, em relação à independência, não quero me fazer soar sombrio, mas o Tribunal Criminal disse que vão tomar decisões com relação a certos líderes do Oriente Médio. E depois os Estados Unidos os questionaram. E eles se calaram. A resposta é essa. O respeito a uma unidade que não é independente nem universal é realmente baixo. Tem um baixo, de baixa consideração. A crise da Ucrânia está longe de ter terminado. E o principal é que nós percebemos que o G20 é um bom fórum. Ele é bastante útil em geral.
se não for muito politizado, ele foi iniciado não há muito tempo atrás como um fórum econômico. Nesse sentido, será útil. Mas nós percebemos o que acontece à volta da Rússia. Eu tenho um bom entendimento, temos um bom relacionamento com o presidente Lula. Agora, se eu vou até lá de propósito para arruinar as operações desse fórum, para arruiná-lo, mesmo colocando de lado o ICC de lado, será o único tópico em discussão. Por que faríamos isso? Nós encontraremos um representante na Rússia que poderá representar os interesses russos no Brasil. Muito obrigado. Somos muito cuidadosos em relação ao G20. Senhor presidente, somos cuidadosos em relação a todo mundo, com exceção de nossos inimigos. O senhor mencionou a crise da Ucrânia. A União Europeia, na cúpula, o presidente Zelensky mencionou que a única exceção da inclusão da Ucrânia, a Ucrânia entrar na OTAN, seria a questão das armas nucleares. Também houve técnicos ucranianos e que a Ucrânia poderia criar suas próprias armas nucleares e realizar um ataque às forças russas. O que isso quer dizer? É só uma outra provocação. Para criar uma arma nuclear no mundo moderno, isso não é algo difícil. Eu não sei se a Ucrânia tem essa capacidade. Não é uma tarefa fácil para a Ucrânia moderna, mas, em geral, é algo realizável, porque sabemos. Mas é uma provocação perigosa, porque qualquer passo nessa direção enfrentará uma resposta. Essa é a segunda questão. E a terceira e principal é que a liderança política da Ucrânia de hoje tem, em múltiplas ocasiões, e mesmo antes da crise, fez declarações que indicavam uma visão de que a Ucrânia deveria ter armas nucleares. Isso pode levar a respostas da Federação Russa. Eu diria que a Rússia não permitiria que isso acontecesse, independentemente do que. Pode ser que a Ucrânia receba armas nucleares do Reino Unido. Eles gostariam de ter, mas não vamos ficar no campo das adivinhações, apontando dedos para o Reino Unido ou qualquer outro país. É preciso um esforço para esconder isso. A exposição de radiações e muitas manobras são necessárias. Não é possível esconder isso. Nós podemos rastrear qualquer movimento nessa direção.